Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Palavra de Amigo e nessa de hoje vamos meditar, vamos pensar um pouco sobre quem é você diante de Deus. Você sabe quem é você diante de Deus? Fique conosco, vamos meditar nessa palavra. Até já. Estamos de volta e agora vamos tratar do assunto que nos interessa. E a proposta dessa palavra, desse vídeo de hoje, é sobre alguns aspectos de que você muitas vezes precisa se transformar em alguém que não é você. E isso não é de acordo com você se transformar em alguém que realmente agrade a Deus. Mas talvez que você se transforma em alguém que agrade os homens, agrade as outras pessoas, agrade a religião, agrade a sua igreja. Mas será que é isso que Deus quer de você? Que você seja igual aos outros da igreja a qual você faz parte? Será que é isso que Deus quer de você? Vamos meditar na palavra de Deus para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre isso. Os textos que eu queria propor para hoje, nós vamos ler então Lucas, capítulo 1. Deixa eu só já direcionar aqui. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos. A história aqui, a narrativa conta a respeito do sacerdote Zacarias, que viria a ser o pai de João Batista, mas até esse momento a esposa dele sendo estéril, ele já avançado de idade, não tinha filho e não tinha a possibilidade de ter filho também. Nós vamos então ver aqui um pouco no texto sobre isso. Então no texto que nós estamos lendo aqui, de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele vai nos dizer assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Mas o anjo disse-lhe: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus.
somente esses versículos aqui, do 5 até o 15. A gente pode observar aqui que Zacarias ele é surpreendido pelo anjo que traz essa notícia até ele de que ele haveria de ser pai, que sua esposa Isabel, apesar de estéril, ela viria a dar à luz a um filho. E o anjo já diz, inclusive, para ele qual o nome que deveria. Parece muito com a aparição do anjo para Maria, quando vai lhe anunciar sobre a vinda de Jesus, sobre ela conceber o Filho de Deus. O que é interessante aqui é que nós podemos ver que ele vai dizer o seguinte, que muitos vão ter prazer, vão ter alegria, né, no nascimento de João, porque ele será grande diante do Senhor. Ou seja, ele é alguém de expressão, ele é alguém de valor diante do Senhor. Ele não vai beber vinho, nem uma bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. A gente vai poder observar que João Batista, apesar do texto bíblico não relatar muitos detalhes sobre ele, mas a gente vai poder observar que João Batista, ele foi alguém muito diferente do que se tinha naquela época. Mesmo em se tratando daqueles que eram os que levavam mais a sério a questão da sua espiritualidade para com Deus. E isso muitas vezes manifestado na religião, seja diretamente nos fariseus, seja diretamente aqui nos costumes, seja diretamente na ação religiosa do exercício do sacerdote, do seu exercício do sacerdócio. A gente vai ver que João Batista, ele é alguém muito diferente para aquela época. Para a nossa época de hoje, então, nem se fala, ele é muito, mas muito além de diferente. João Batista, ele se vestia com peles de ovelhas, ele vivia no deserto, meio que sozinho. João Batista, ele não bebia vinho, era um costume muito comum para aquela época, e nem outro tipo de bebida forte. E ele se alimentava de gafanhotos e de mel, né? Talvez os costumes de hoje está se voltando um pouco para essa alimentação mediterrânea, né? E pode até ter alguém que já está se chegando a isso. Mas mesmo para os dias de hoje, principalmente mesmo naquela época, era algo bem fora do normal, fora do comum, alguém viver como João Batista vivia. Mas o que é interessante é que a palavra do Senhor diz que ele será grande diante do Senhor. E ele não foi fazer parte da religião, ele não foi fazer parte dos costumes, ele não foi viver uma espiritualidade da mesma forma que os que até então ali viviam, exercitavam, colocavam em prática essa sua espiritualidade. Vamos dar sequência num outro texto para a gente poder entrar nesse contraponto do que eu quero trazer para vocês hoje. Nós vamos estar lendo aqui então, agora o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, tá? Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Nós vamos poder ver aqui a partir do versículo 1 de Mateus 16 até o versículo 17. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem,
pediram-lhe que mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam, eles ponderavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus disse para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus, quem te revelou. Somente até aqui esses versículos. Nós vamos ver que esses discípulos, eles já estavam andando junto com Jesus há algum tempo, já viram os milagres, pelo menos alguns milagres que Jesus havia realizado, como a própria questão que Jesus cita aqui da multiplicação dos pães. Mas me parece que eles, envolto aos seus costumes, às suas questões religiosas, às suas questões culturais, eles ficam presos e não conseguem entender e discernir do que Jesus está falando. Então eles estão preocupados com o pão. Nós vemos esse engano muito claro aqui, que Jesus é obrigado a corrigi-los. Jesus vai dizer para eles: eu não estou falando de fermento para lembrar vocês que vocês esqueceram de pão. Eu estou me referindo às doutrinas, a esse fermento ruim que vem das doutrinas dos saduceus e dos fariseus e que fazem mal para vocês. É disso que eu estou falando. E é de uma forma que nós vemos que as pessoas
envolvidas com todo aquele pensamento, todas aquelas questões religiosas, elas não conseguem perceber, elas não conseguem identificar o Cristo, o Messias, aquele que era tão aguardado, tão esperado por eles, judeus, primeiramente pelos judeus, pelo povo hebreu, pelo povo de Deus, tão esperado há milhares de anos, não conseguem reconhecer o Messias, porque eles estão presos àquilo que tradicionalmente, os costumes, a religião, o bom conceito espiritual podia trazer. Por isso eles vão dizer assim, muitos estão dizendo que tu és João Batista. A reencarnação de João Batista, eles eram contemporâneos. Olha o tamanho do absurdo que eles chegam a dizer e que fazia parte do pensamento das pessoas. Vai dizer, olha, alguns estão dizendo que tu parece com Elias, né? Essa questão de tu entrares lá no templo com um chicote e bater em todos eles lá que estavam fazendo comércio dentro do templo, você deve estar parecido com Elias. Outros vão dizer, não, tu pareces com Jeremias, porque tu choras pelo povo, tu se preocupas com aqueles menos abastados, por aqueles mais necessitados, é por esses que tu te preocupas. Tu deve ser Jeremias. Então as pessoas caminham em uma direção aonde todos diante deles têm que estar num determinado formato, tem que se enquadrar, tem que se encaixar em um determinado formato. E nós vivemos tempos de religião, de igreja, aonde isso se perdura até os dias de hoje. Se você não tiver o formato que aquelas pessoas daquela congregação seguem, você não faz parte disso. Você não faz parte deles. Você não segue o mesmo Deus. A questão que estabelece o elo entre esses dois textos que eu estou trazendo hoje chama-se Espírito Santo. Porque como nós vimos lá em Lucas, João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Por isso, ele cresceu sendo quem ele era, quem ele estava devendo ser diante de Deus. Isso não há uma plenitude aqui e agora na terra, assim como não houve sobre João Batista. Por isso, depois, inclusive, ele pede aos seus discípulos que questionem Jesus se ele era realmente o Messias ou se ele deveria esperar por outro. Essa é uma das questões que o traz em humanidade e em falha por isso. Mas o ponto é que ele vive da maneira que ele deve viver. Ele é como ele é, diante de Deus, buscando e crescendo naquilo que o Espírito Santo lhe impulsiona a ser. Não imitando ninguém, nem querendo ser igual a ninguém, para que as pessoas lhe dessem ouvidos. E nem querendo ser diferente demais, ser uma espécie de hippie contra toda a sociedade daquela época, para que, por conta de toda a sua diferença, ele pudesse chamar a atenção. Não. Ele era quem ele era, diante de Deus, crescendo em graça, crescendo em conhecimento e lutando para que ele fosse aquele que colocasse em prática as obras que Deus Pai havia já determinado desde a eternidade. Essa era a luta e a busca de João Batista.
E quem trouxe essa condição sobre ele foi o Espírito Santo. E nós vamos ver aqui em Mateus 16, que Jesus, quando questiona aos seus discípulos, quem estão dizendo quem eu sou? E aí eles ficam ainda atribuindo os valores e as questões que as pessoas, e que provavelmente eles também faziam parte disso. Tu pareces com João Batista, com Elias, com Jeremias. Mas a resposta verdadeira sobre quem era Jesus, quem dá é Pedro. Mas o próprio texto vai dizer: não foi a tua carne, o teu sangue, não foi o teu conhecimento e o teu entendimento, o Simão Pedro, não foi o teu entendimento que trouxe a revelação de quem realmente Jesus é, mas sim o Espírito Santo de Deus. E essa é que é a questão. Você sabe quem é você? E isso só lhe é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus lhe revelar quem você é. Primeiramente, que você é um pecador e que você é necessitado da misericórdia de Jesus Cristo. E somente esse mesmo Espírito que vai dizer quem você é que vai poder revelar também, talvez até de maneira simultânea, quem Jesus é, quem Deus é. E por isso que você necessita que o Espírito Santo lhe traga essa revelação. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que aquilo que a religião, que a igreja prega e traz como valores, como princípios verdadeiros da palavra de Deus, devam ser desprezados de maneira nenhuma. Deus não muda. A palavra dele é eterna. E os princípios e os valores que Deus traz, que Deus é em sua essência, isso vai permanecer eternamente. Agora, você precisa ser diante de Deus quem Deus quer que você seja, e não quem os outros querem que você seja. Você tem que se vestir, se perfazer de alguma forma para poder agradar aos outros, para então você pensar que está agradando a Deus. Isso se dá também, meus queridos, porque com toda a liberdade que Deus nos trouxe, através do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos tirou, que nos resgatou, que nos arrancou do pecado e de todo engano e destruição, essa liberdade que nós temos muitas vezes medo dessa liberdade. Por isso a gente quer que alguém nos oriente, que alguém nos diga o que fazer. Essa liberdade, muitas vezes nós temos talvez preguiça de buscar na palavra de Deus a revelação daquilo que o Senhor quer que eu realmente seja para Ele. Por isso eu fico buscando em outros, em alguém, que alguém me diga quem eu deva ser para Deus. E eu volto a dizer, não é que você não possa ter orientações de pessoas que estão capacitadas e que têm conhecimento da palavra de Deus e que possam te ajudar. Mas isso é um auxílio, é um complemento. Meu irmão, minha irmã, se você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, tem que nascer em você, tem que existir em você quem você é para Deus. Ou pelo menos quem você está sendo construído para Deus.
Por isso que muitas pessoas ainda nos dias de hoje ficam atrás de pessoas ungidas, de óleo ungido, de tijolinho abençoado e de outras questões, e fica preso a isso, porque não conseguem se libertar e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus diante da revelação da palavra do Senhor, para que você seja livre, para que você seja quem você é diante de Deus. Porque o que nós precisamos, ou que nós precisávamos, Jesus já fez em absoluto e completo naquela cruz. Não existe mais nada a ser feito para que você enxergue, para que você faça parte do reino de Deus. Não existe esse ser ungido mais do que Jesus para lhe trazer isso. A obra de Jesus foi completa e absoluta. Por isso, o que nós precisamos é crer em Jesus, é crer no Evangelho de Jesus e vivermos uma vida de transformação e de busca para realizarmos as obras que Deus preparou desde a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Espero que o Espírito Santo de Deus, da mesma forma, te ilumine sobre essa palavra, para que nós possamos construir, para que nós possamos nos envolver cada vez mais no reino de Deus de uma forma absoluta, verdadeira, diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Essa foi a palavra de amigo de hoje. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele possa abençoar outras pessoas, não se esqueça de dar o seu joinha aqui, se inscreva no canal e marque o sininho para que você seja notificado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no canal. Obrigado, até a próxima. Valeu!